Olá, muito boa tarde. 17 de dezembro é o dia de aniversário do Papa Francisco. São 86 anos que se celebram este sábado, vividos de forma cada vez mais intensa, apesar das limitações físicas. Nos últimos meses, um tema e um apelo foi recorrentemente afirmado pelo Papa. A Ucrânia precisa de paz. Um pedido feito por Francisco em lágrimas. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. – 2022 será recordado como o ano da guerra na Ucrânia. Depois da pandemia, o mundo sofre com as consequências deste conflito que marcou dezenas de intervenções do Papa. Nenhuma talvez tão forte como o momento em que chorou em público ao recordar as vítimas da guerra durante uma homenagem à Imaculada Conceição no centro de Roma. Vergine Immacolata, avrei voluto oggi portarti il ringraziamento del popolo ucraino. Popolo ucraino, per la pace che da tempo chiediamo al Signore. Invece, devo ancora presentarti la supplica dei bambini, degli anziani, dei padri e delle madri, dei giovani di quella terra martoriata che soffre tanto. Perante o possível cenário de tragédia nuclear, Francisco fez uma intervenção inédita a 2 de outubro, na recitação do Ângelus, que dedicou exclusivamente a este conflito, com apelos na primeira pessoa. Il mio appello si rivolge innanzitutto al Presidente della Federazione Russa, supplicandolo di fermare, anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza e di morte. D'altra parte, addolorato per l'immane sofferenza della popolazione ucraina a seguito dell'aggressione subita, dirigo un altrettanto fiducioso appello al Presidente dell'Ucraina ad essere aperto a serie proposte di pace. A 25 de março, o Papa uniu Fátima e o Vaticano num dia histórico marcado pela consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Uma oração pela paz, presidida na Cova da Iria por um representante pontifício, e na Basílica de São Pedro, pelo próprio Francisco. E oggi anche noi, rinnovati dal perdono, bussiamo a quel cuore. In unione con i vescovi e i fedeli del mondo, desidero solennemente portare al cuore immacolato di Maria tutto ciò che stiamo vivendo, rinnovare a lei la consacrazione della Chiesa e dell'umanità intera e consacrare a lei in modo particolare il popolo ucraino e il popolo russo, che con affetto filiale la venerano come madre. Non si tratta di una formula magica, no, non è questo, ma si tratta di un atto spirituale. Depois de um dia de jejum pela paz, a 2 de março, quarta-feira de cinzas, a guerra voltou a marcar presença na celebração da Via Sacra no Coliseu de Roma. A cruz foi transportada, como previsto, por Irina e Albina, amigas e migrantes na Itália, naturais da Rússia e da Ucrânia. No dia de Páscoa, Francisco recordou as vítimas do conflito, em particular as crianças.
Pedidos do Papa Francisco para a paz na Ucrânia e que queremos comentar nesta análise que fazemos hoje ao pontificado, a este ano do pontificado do Papa Francisco, com Otávio Carmo. Boa tarde, Otávio. Olá, obrigado por estares neste programa. Eu diria que domingo após domingo e durante os dias de semana também, nomeadamente na audiência geral, o pedido de paz na Ucrânia foi recorrentemente feito pelo Papa Francisco. Sim, foi o tema que dominou o ano. Enfim, em termos globais, é incontornável. Todos sentimos de uma forma ou de outra as consequências desta guerra e foi um tema muito marcante nas intervenções do Papa, no Ângelus, na audiência geral, sistematicamente, pelo menos deixando no final desses encontros um pedido de paz e de oração pela paz, e também nas várias entrevistas que concedeu e nas iniciativas que tomou, tanto pessoalmente como através da diplomacia da Santa Sé, para tentar, eu diria quase a todo o custo, que as duas partes se sentem. Ainda não foi possível, eu penso que é um ano triste por causa disso, em última medida, não me parece que se possa olhar de outra forma. É um ano em que não se conseguiu criar caminho de paz para um conflito que tem um impacto global. De facto, esse envolvimento da comunidade internacional na causa da paz na Ucrânia foi recorrente, também a disponibilização da própria diplomacia do Vaticano, como disseste. Olhando o decorrer da guerra, que avaliação é possível fazer? Fracassaram esses apelos do Papa? Fracassou essa possibilidade de mediação da paz? Há aqui, obviamente, que o contexto é muito amplo e aquilo que o Papa pode ou não fazer acaba percebe-se que é limitado, sobretudo a partir do momento em que os canais de comunicação com o Patriarcado Ortodoxo Moscovo ficaram, diria, contaminados. Houve um momento em que se julgava que seria possível haver um encontro entre o Papa e o Patriarca Cirilo. Esse encontro foi adiado. Entretanto, algumas declarações do Papa, enfim, que são de condenação absoluta da guerra, são mal vistas por Moscovo, e as coisas ficaram num ponto, eu diria quase um ponto morto, para usar uma imagem automobilística, e é difícil agora perceber quanto é que se poderá ou não avançar. O Vaticano tem, das últimas movimentações, do que se percebe, tem procurado aliados para criar um grande movimento, pelo menos europeu, para que se chegue àquilo que eles querem denominar como uma conferência de paz, oferecendo até o Estado do Vaticano para acolher. Veremos como é que isto evolui, mas eu parece-me também que, efetivamente, a guerra no estado em que está e daquilo que nós vamos vendo é insuportável para todos nós e, sobretudo, para a população ucraniana, que as coisas se mantenham como estão. O Papa tem muita consciência disso, tem tanta consciência que se emociona e, sobretudo, vai procurando que esse tema continue na ordem do dia, porque as pessoas lá em casa, se calhar, a certa altura, e eu não recrimino ninguém, porque acho que todos também sentimos um pouco isso, quando começam a ver notícias da Ucrânia, ou mudam de canal ou desligam porque dizem que já não aguentam. Na verdade, quem não aguenta é quem está a sofrer as consequências, não é? Nós aqui temos essa opção de mudar de canal e é uma opção muito confortável, e é por isso que o Papa insiste tanto nesta matéria. O envolvimento da comunidade internacional será o caminho para que, de facto, o conflito se resolva? Necessariamente, embora neste momento o que está em cima da mesa em termos de trabalho é um encontro bilateral entre Moscou e Kiev. Mas este encontro só terá consequências práticas e concretas se efetivamente houver um envolvimento da comunidade internacional, e eu penso que também por aí é que vai o trabalho da diplomacia da Santa Sé, que se tem manifestado mais nos últimos dias, no sentido de empurrar as várias partes para este movimento. Aliás, o próprio Papa tem mesmo agora em dezembro, uma crítica bastante dura a quem, podendo agir, não está a fazer nada. Que é um tipo de abordagem já um bocadinho diferente daquela que habitualmente temos sobre o conflito. E este ano do pontificado, felizmente que não ficou marcado só pela guerra, outros acontecimentos o marcaram, como tu recolheste essas imagens e mensagens principais, e se quisermos focar alguns temas, encontramos-nos, por exemplo, no processo sinodal, no Encontro Mundial das Famílias e nas viagens dentro e fora da Itália. Momentos do pontificado do Papa Francisco, o peregrino da paz e da fraternidade. Peregrino da paz e da fraternidade no Bahrein, foi assim que o Papa regressou à Península Arábica, onde deixou mensagens em favor do diálogo entre as religiões e viveu dias de festa junto da comunidade católica local, naquela que foi a 4ª viagem internacional de 2022. Um grito pela paz. Foi no Cazaquistão que Francisco se associou
ao 7º Congresso de Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais, assinando a Declaração Comum pela Rejeição da Violência e do Fundamentalismo Religioso. A viagem apostólica ao Canadá, a mais longa de 2022, é também a mais marcante deste ano para o Papa. Uma visita histórica onde se misturaram risos e lágrimas, alívio e raiva, luto, luta e esperança. 6 dias marcados pelo mea culpa de Francisco perante representantes indígenas pelos abusos cometidos no passado. Escuché a vários de ustedes, exalumnos de las escuelas residenciales. Gracias por lo que tuvieron la valentía de decir, compartiendo grandes sufrimientos que yo no hubiera imaginado. Eso ha reavivado en mí la indignación y la vergüenza que me acompañan desde hace meses. También hoy, también aquí, quisiera decirles que estoy muy apenado y quiero pedir perdón por el mal que cometieron no pocos católicos en esas escuelas, que contribuyeron a políticas de asimilación cultural y desvinculación. Mamianak. Depois de Lampedusa e de Lesbos, o Papa cumpriu em Malta uma nova etapa de peregrinação ao encontro dos migrantes e refugiados que atravessam o Mediterrâneo em busca de um futuro melhor. Na Itália, o Papa passou por Áquila, Matera e Assis, onde se encontrou com os jovens da Economia de Francisco, com quem assinou uma declaração que visa criar um novo modelo de desenvolvimento fiel ao Evangelho, em defesa da paz, dos pobres e do planeta. Ainda na Itália, Francisco voltou ao Coliseu de Roma para encerrar o Encontro Interreligioso pela Paz, promovido pela comunidade de Santo Egídio, um grito comum que evocou os horrores da guerra e as ameaças do recurso a armas nucleares. Em novembro, o Papa visitou Asti, no norte da Itália, terra natal dos seus pais que emigraram para a Argentina após a Primeira Guerra Mundial. Acreditamos no amor. Foi este o grande lema do 10º Encontro Mundial das Famílias, que de 22 a 26 de junho as colocou no centro das atenções na Igreja para uma festa ainda mais especial, depois de uma longa espera aumentada pela pandemia. Em 2022, Francisco presidiu a um consistório em que criou o primeiro cardeal de Timor-Leste. Proclamou como beato o Papa João Paulo I. Ainda este ano, o Papa anunciou a decisão de estender a 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos até 2024. No 9º aniversário de início solene do seu pontificado, 19 de março, o Papa promulgou a esperada nova Constituição para a Cúria Romana, Praedicate Evangelium, Pregai o Evangelho, que propõe uma cúria mais atenta à vida da Igreja Católica no mundo e à sociedade, com uma estrutura mais missionária. Entre as novas lideranças destaca-se a escolha do cardeal português Dom José Tolentino Mendonça como prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação. Em janeiro, o Domingo da Palavra ficou para a história. Pela primeira vez, o Papa instituiu, no Ministério de Leitor e de Catequista, leigas católicas de 4 continentes.
Francisco, que este sábado completa 86 anos de idade, é o primeiro inscrito na Jornada Mundial da Juventude, de 1 a 6 de agosto de 2023. Lisboa prepara-se para um encontro muito aguardado no regresso do Papa a Portugal. Otávio Carmo, novas mensagens fortes do Papa Francisco e acontecimentos também muito relevantes que ficam na história deste pontificado, desde logo o Sínodo. Porquê, e esse foi um facto dos últimos meses, porquê o alargar os trabalhos sinodais mais um ano? Tanto quanto se percebe, houve necessidade de ponderar, face ao volume dos contributos que chegaram, a dinâmica que foi criada e também a necessidade de alguma reflexão sobre o caminho que se estava a seguir. Parece-me que tudo isso foi colocado em ponderação e o Papa entendeu ser mais útil para um processo que se quer, sobretudo, de discernimento, de ponderação, que ele fosse alargado. Isso, do meu ponto de vista, também procura que não haja pessoas que fiquem irremediavelmente afastadas do processo. Isso é o essencial, do ponto de vista do Papa, é que, efetivamente, toda a gente esteja envolvida. Isso também permite uma dinâmica um pouco maior de envolvimento, de nova auscultação, de recolha de contributos, e acaba por ser um momento culminante, o pontificado. Nós, quando o sínodo acabar, o pontificado terá 11 anos, já é um pontificado que entra no quadro dos longos, a média de 7 anos e meio, e é isto que o Papa quer deixar para o futuro, objetivamente. Uma igreja que se pensa de outra maneira. E podemos dizer que, com este alargar de trabalhos por mais um ano, é uma porta que se calhar não se vai fechar e vai ficar pelo menos entreaberta. Sim, este tema do sínodo. Há muita gente que não quis entrar e que ainda tem tempo, há muita gente que não quer entrar e que pode ser convencida nesse período. Isso para mim é fundamental, não discriminar ninguém, nem é preciso que o trabalho seja feito efetivamente por todos. Mas mais do que propriamente o processo em si, o que está aqui em causa é a ideia, a imagem e o dinamismo da Igreja que o Papa quer para o futuro. E que novo desenho da Cúria Romana, do governo da Igreja, o Papa está a implementar? É interessante porque, agora olhando para todas estas mudanças, a certa altura notamos que antes da publicação da nova Constituição do Vaticano, que define a Cúria, houve um documento que foi publicado dando novas responsabilidades e novos poderes, para simplificar, às conferências episcopais. Ou seja, há um esforço de descentralização e de colocar a Cúria não ao serviço de si próprio, mas ao serviço das igrejas locais e das comunidades católicas em todo o mundo. Essa é um desafio muito grande de agilização, de pôr as pessoas a pensar, não, vamos ser justos, muitas vezes não acontece, não nas suas carreiras, não na posição que ocupam, não na preservação do seu poder, mas no serviço. Essa é a grande dinâmica, é a dinâmica que todos aqueles que estão envolvidos são chamados a desempenhar e, por ser uma dinâmica desse género, abre mais espaço à participação objetiva e com poder de leigos, de leigas e de outro tipo de profissionais numa estrutura que era uma estrutura muito pesada, muito conservadora e que muitas vezes tinha títulos entregues porque a pessoa era cardeal e não pela competência que tinha naquela área. Acredito que essa não seja o que aconteceu com o cardeal Tolentino Mendonça. No caso é difícil, no caso do nosso cardeal Tolentino, eu acho que, sobretudo na área da cultura, ele é alguém que era vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa e quando foi para o Vaticano, e portanto tem uma longa experiência também na área da educação, mas é mais facilmente reconhecível, até por não católicos, pelo seu envolvimento do diálogo igreja-cultura. Desse ponto de vista, eu penso que é quase difícil encontrar um perfil melhor, sobretudo do nosso ponto de vista português, um perfil melhor para alguém que é o ministro da cultura do Vaticano, objetivamente. Podemos e tem de trabalhar em equipa, eu acho que isso é que é mais importante. Que perspectiva podemos avançar para o trabalho dele nesse dicastério da cultura e da educação? Muito concretizar esta dinâmica de... É uma estrutura que tem de ter um projeto próprio, mas acima de tudo é uma estrutura que tem de estar ao serviço dos projetos que existem nos vários continentes. Isso já o cardeal Tolentino fazia até como bibliotecário da Santa Sé. Não estava fechado naquele espaço, procurava levar o património cultural e histórico da Igreja ao encontro dos vários fóruns que existem no mundo e eu acho que essa é que é a maior... Eu acho que também por isso é que o Papa confia efetivamente esta missão, porque tem de ser alguém que leva um património cultural e de educação da Igreja Católica aos 5 continentes para entrar em diálogo com outros patrimónios. O Papa não andou pelos 5 continentes, mas quase. Nas viagens que realizou ao longo do último ano, permaneceu essa marca de ir a periferias geográficas ou, enfim, também culturais e até religiosas. Sim. As 4 viagens internacionais têm marcas muito próprias. A Ilha de Malta, centrada na questão dos refugiados e do Mediterrâneo.
o Canadá centrado nas populações indígenas e numa reparação histórica que é absolutamente necessária na relação entre a Igreja Católica e essas comunidades, é para mim a viagem mais marcante do ano. Foi a mais longa também. Também é mais longa. As viagens ao Cazaquistão e ao Bahrein muito centradas no diálogo com o mundo árabe, com o mundo islâmico, com o diálogo, na promoção do diálogo interreligioso. E nesta afirmação, podemos retomar aquilo que falávamos da questão da Ucrânia, de uma frente comum pela paz, que envolva os vários responsáveis das várias religiões, que efetivamente possa fazer a diferença, porque aqui nesta situação o que queremos é que estes responsáveis tenham uma influência junto das suas comunidades para um esforço, aquilo que dizias da questão do Papa ser um peregrino de paz e de fraternidade, de uma grande fraternidade humana que seja um motor de paz, porque ela não vai aparecer apenas pela força, pela ameaça das armas e também, infelizmente, pelo que vamos vendo por diplomacia internacional, tem de ser um movimento de fundo. O que esperar para 2023? Nós, acima de tudo, esperamos que o Papa Francisco esteja cá em Portugal, em Lisboa, já disse também que queria ir a Fátima. É um ano importante nas etapas do Sínodo, porque vai ter a etapa continental que desemboca na primeira grande reunião em Roma, e é também um ano importante de acompanhamento do trabalho que vai sendo feito, até olhando para o que é Portugal, do esforço da Igreja Católica e do aperfeiçoamento do seu trabalho no campo do combate aos abusos sexuais de menores. Houve questões este ano que eu penso que não foram muito bem conseguidas, até na gestão de casos mediáticos, até por parte do Vaticano, que eu penso que são necessárias aperfeiçoar no próximo ano. O acontecimento central será a Jornada Mundial da Juventude. A Jornada Mundial da Juventude não é por ser cá. Sim. É por ser cá. Nós já acompanhamos Jornadas Mundiais de Juventude há muitos anos. É sempre o grande encontro do Papa com centenas, milhares, com milhões de pessoas, presencialmente ou à distância, porque hoje, obviamente, muita gente irá acompanhar através dos meios de comunicação. E é um momento fundamental que o Papa quer que seja efetivamente um ponto de viragem. E nós esperamos que seja um ponto de viragem não só em relação àquilo que vivemos com a pandemia, mas queremos que seja um ponto de viragem, sobretudo em relação a estas questões da fraternidade e da paz. E o maior desejo é que Lisboa possa acolher delegações da Rússia e da Ucrânia já com os países pacificados. Esperemos que isso assim aconteça. Otávio, obrigado pela tua análise a este ano do Pontificado. E aqui, ao longo do próximo ano, aqui na Agência Eclésia, continuaremos a acompanhar o pontificado do Papa Francisco. Sinodalidade e, sobretudo, a presença na Jornada Mundial da Juventude geram expectativa crescente cá e além fronteiras. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.